E deixa eu dizer uma coisa a você: foi só um homem nesta nação se levantar falando Deus acima de tudo. Foi somente um homem se levantar nessa nação defendendo a família, se levantar contra o aborto, contra a legalização de drogas. Isso foi o suficiente para o inferno todo se levantar. Mas ninguém pode parar a igreja. Eles podem até matar o mensageiro, mas não podem matar a mensagem. Nós vamos avançar. A igreja vai avançar. E os poderes das trevas serão destronados dessa nação em nome de Jesus de Nazaré. Somos a igreja. O Coliseu não pôde parar, os leões não puderam parar, a perseguição não pôde parar. E não serão esses mensageiros de Satanás que se levantaram nessa nação que irão parar a igreja. Deus vai estabelecer o propósito dele nessa nação em nome de Jesus. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Amém? Você acredita nisso? Aí você veja que coisa, né? Para os juristas do Superior Tribunal desse país, se você matar um mico-leão dourado, é crime inafiançável. Se você pegar um ovo de tartaruga lá na praia e quebrar o ovo de tartaruga, é crime inafiançável. Mas uma criança de 12 semanas no ventre da sua mãe, ela pode ser assassinada, que não é crime. Essa é a ideia deles, é o que eles querem implantar nessa nação. Este livro diz: você era ainda uma substância informe e eu já te conhecia. Está me ouvindo? São assassinos, criminosos. Mas ninguém pode parar a igreja. Os assassinos de crianças no ventre da mãe não vão parar a igreja. Nós vamos continuar lutando. A gente cai, mas cai atirando. Eu fui infante. A gente vai até o fim. Deus vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Tem alguém aqui que é a primeira vez que vem aqui? Dê um sinal com a mão. Tá, todos já vieram aqui. Eu lamento por aqueles que não vieram, porque esse é um momento ímpar. Tem coisa na vida da gente. Tem duas pessoas que nunca vieram. Cadê? Primeira vez? Faz assim bem alto com a mão. Lá atrás, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Lá também, Deus abençoe. Tá, eu particularmente tenho tido revelações extraordinárias no meu espírito, que existem momentos na vida que eles são ímpares. Não se repetem. Eu nunca vou me esquecer de um pesquisador, cientista, e essa é uma história interessante. Ele diz que a primeira vez que participou de uma excursão de cientistas para o Polo Norte, para fazerem estudos ali, ele diz que quando desceu da embarcação e carregando as traias, as mochilas para colocar no acampamento, e havia gelo por toda parte, os blocos de gelo por toda parte. E ele diz que carregando as mochilas, as malas, porque ele ia ficar ali 3 meses, porque tem um período do ano que não dá para ficar lá, mas esse era o período.
E então, no caminho da barraca, do acampamento, ele viu um fenômeno acontecendo ali, o raio de sol mínimo, porque lá o sol não se projeta lá na maioria dos dias do ano. E então ele viu uma coisa acontecendo ali num bloco de gelo, uns cristais de gelo, e ele diz que foi a coisa mais linda que ele viu na vida. Ele está aqui com a mochila, e quando ele viu aqueles cristais de gelo, por causa dos raios solares, eles estilhaçavam assim, como pipoca rebentando. E ele disse que aquilo produzia um colorido fascinante. Então ele estava com as mochilas aqui, ele pensou: eu vou pegar a máquina fotográfica e eu vou filmar isso aí, eu vou registrar esse momento. Aí por um instante veio na mente dele: que nada, você vai ficar aqui 3 meses e depois você vai ver isso todo dia acontecendo. Ele disse que ficou 3 meses lá, nunca mais ele viu aquele fenômeno se repetindo. Por que eu estou falando isso? Porque tem coisa na vida da gente que elas são únicas. Está me ouvindo? Elas não se repetem. Então você está hoje nesse imersão. Esse é um momento ímpar. A minha oração é que você ouça a voz de Deus no teu coração. Deixe o Espírito de Deus falar ao teu coração. Eu lamento, repito, por aqueles que não vieram, porque a oportunidade foi dada a todos. É como a salvação, a oportunidade é dada a todos, mas a maioria rejeita, recusa. E louvado seja o Eterno por você aqui nesta manhã. Os que trouxeram a Bíblia, abra por gentileza. Evangelho conforme escreveu Lucas. Evangelho conforme escreveu o médico amado, Lucas. Para quem não sabe, Lucas era médico. Nós vamos ler no capítulo 7. Está o texto básico da ministração de hoje. Lucas 7. Particularmente, dos 4 evangelhos, o evangelho de Lucas é o meu favorito. Todos eles são importantes, são preciosos, mas eu gosto muito do evangelho de Lucas. E já preguei vários textos do evangelho de Lucas, e já repeti pregações desses mesmos textos, mas é impressionante a riqueza da Escritura Sagrada, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, porque de repente salta aos nossos olhos algo que a gente não havia percebido antes. De repente vem uma revelação para acrescentar aquilo que nós já recebemos. Está me ouvindo? Então a minha oração, conquanto você tenha lido, relido, meditado nesse texto, a minha oração é que o Espírito Santo acrescente revelações à sua espiritualidade, ao seu conhecimento, e que você saia hoje daqui dessa imersão maior do que você entrou, maior espiritualmente. Que o Espírito Santo abasteça a sua salvação, o seu chamado, a sua vocação ministerial, a sua espiritualidade nesta manhã. Deixe o Espírito de Deus falar ao teu coração. Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 7, o verso 36 a seguir. A palavra do Eterno diz assim:
falando sobre Jesus Cristo, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Qual deles será mais grato? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. A palavra ósculo significa beijo. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Erga sua cabeça, olhe para mim e escute com atenção. Nos evangelhos paralelos, Mateus, Marcos, João, nós encontramos também o Senhor Jesus sendo ungido em Betânia. E de fato, essa é a segunda vez que ele é ungido em Betânia. Esse texto de Lucas não significa que tem a ver com as outras unções, a outra unção que ele recebeu. Lázaro, Marta e Maria, eles moravam em Betânia. E esse nome Betânia significa casa do pobre. E Jesus era amigo de Lázaro, de Marta e de Maria. E frequentemente ele estava em Betânia, na casa deles. Estão compreendendo? E a outra vez que ele foi ungido em Betânia foi exatamente na casa de Lázaro. Quando Maria também, ela pega um frasco de perfume precioso e derrama na cabeça de Jesus. Esse texto não está falando que ele estava na casa de Lázaro, estava na casa de um homem chamado Simão, que outrora era leproso e fora curado pelo Senhor Jesus. E o texto é claro quando diz na casa de um fariseu.
Os fariseus, eles eram praticantes do judaísmo no mais alto rigor da religião. E então este homem convidou Jesus para um jantar. E Jesus está ali à mesa. E quando de repente, por trás dele veio uma mulher, e o texto é claro, diz que essa mulher ficou sabendo que ele estava lá. Está compreendendo? Na casa que Jesus está, de fato, as pessoas vão ficar sabendo de algum modo que Jesus está lá. Se Jesus está na sua casa, alguém vai ficar sabendo que ele está lá. Está me ouvindo? Então Jesus está ali reclinado à mesa. E o texto faz menção dessa mulher, não diz o nome dela. Nos evangelhos paralelos, da outra vez que Jesus foi ungido, o nome da mulher era Maria. Uma outra mulher, mas agora não diz o nome, diz que era uma mulher pecadora. Eu estava lendo, meditando e fazendo as reflexões, quem era essa mulher? Eu encontrei alguns estudiosos da Bíblia, alguns teólogos, chegaram à conclusão que era Maria Madalena. Este nome, Madalena, vem de Magdala. Era uma cidade pequena, uma província ali, Magdala. Então, ela tinha o codinome Madalena, por causa da cidade que ela veio, Maria Madalena. E se você ler sobre Maria Madalena, você vai ver que de fato era uma mulher pecadora. Todos pecaram, a Bíblia Sagrada diz, mas o pecado de Maria Madalena era evidenciado, estava em alto relevo perante toda a sociedade. Ela era uma prostituta. E Jesus Cristo ministra a libertação de Maria Madalena. Ela estava possuída por 7 demônios. Está compreendendo? E ela foi liberta dos poderes das trevas. Ela teve a sua experiência com Jesus Cristo. E sobre Maria Madalena eu vi também que quando Jesus foi crucificado, ela estava lá assistindo. Ela fora liberta e ela continuou seguindo Jesus. Está compreendendo? Ela foi uma das mulheres que assessoravam o ministério de Jesus. E ela estava ali na cena da crucificação. E quando Jesus Cristo foi morto, ela estava lá. Ele foi sepultado. E ela foi a primeira pregadora da ressurreição. Está compreendendo o que eu estou falando? Maria Madalena, essa que apontaram o dedo para ela, dizendo, ela é pecadora. Ela testemunhou a crucificação, testemunhou a morte, e ela foi a primeira pessoa a pregar a ressurreição de Jesus Cristo. Maria Madalena. Maria de Magdala. Então essa mulher, ela veio por trás de Jesus, trazendo nas mãos um frasco de unguento puro. Segundo os estudiosos, o valor do perfume que ela trouxe, desse unguento, esse óleo perfumado, era 1 ano de trabalho de um trabalhador comum. Era o valor desse unguento na época. Está compreendendo?
Qual é o salário mínimo hoje de um trabalhador comum? Você soma isso por 12, era o valor do perfume. Então ela está ali por detrás de Jesus e ungindo os seus pés. E ela chorava muito. E ela banhou os pés de Jesus com as suas lágrimas. E a Bíblia Sagrada diz que ela enxugava com os seus cabelos ali. E ela foi censurada por isso que ela fez. Eu quero usar como meu tema hoje o vaso de alabastro. O vaso de alabastro. O alabastro era uma pedra, um mineral, e que esse vaso de alabastro tem paralelo na minha vida e na sua vida. Eu vou compartilhar com você o paralelo. O alabastro era uma espécie de mármore, porém frágil. Quem olha uma pedra de alabastro pensa que é duro, como o mármore. Eu não sei se você já viu uma pedra de mármore, ela é dura. Mas o alabastro é frágil, é mole. Isso tem a ver comigo e com você. Por mais que uma pessoa pareça ser dura, resistente, num dado momento da vida da pessoa, ela pode ser quebrantada. Está compreendendo o que eu estou falando? A fragilidade humana é sabida por cada um de nós. Basta um diagnóstico do médico, que é um desafio para a medicina, e aquilo que parecia ser um homem duro, uma mulher dura, se quebranta. Está me ouvindo? De repente basta a pessoa ser surpreendida por uma notícia indesejada em relação a um filho, uma filha, um parente, alguém, sangue do primeiro escalão. Isso pode ser suficiente para ficar evidenciado que não é mármore, é alabastro. Não é duro coisa nenhuma. Por mais duro que a pessoa pareça ser, num dado momento da vida, a vida pode pregar uma peça, a pessoa pode ser surpreendida por situações indesejadas, por resultados que ela não esperava que acontecesse, mas de repente acontece. Então fica revelado que não é mármore, é alabastro. É frágil. A vida humana, ela é frágil. Eu coloco frequentemente, por maior que seja a capacidade humana, ela tem limites. A capacidade humana, por mais extraordinária que ela seja, ela só vai até ali. E quando chega ali, fica descoberto que é alabastro. É quebrantado, desmorona. A esposa é dura, mas de repente no relacionamento quebra. Ou o marido é duro, de repente quebra. De algum modo a vida revela para cada homem, para cada mulher nesse mundo, que parece mármore, parece duro, parece pedra dura, mas de algum modo, num dado momento, em alguma área da vida, seja ela qual for, vai ficar revelado que é alabastro. Está compreendendo? Quebranta, quebra com facilidade. Ou uma pessoa me disse uma certa vez:
Isso se aplica a muitas pessoas pelo mundo afora, mas eu vou mencionar essa pessoa. Essa pessoa se voltou para mim e disse com todas as letras: eu era duro de coração, eu era estúpido, ignorante. Em relação ao Evangelho, as pessoas vinham falar de Jesus para mim, falar do amor de Deus, eu zombava, eu criticava. Eu era insensível, eu era frio e gelado. Então essa pessoa concluiu dizendo: o dia que eu vi a minha mãezinha no caixão na sala da minha casa, eu vou parafrasear, é como se ele dissesse isso: eu descobri que eu não era mármore, eu descobri que eu era alabastro. Está compreendendo? O fato é que o diagnóstico, a crise, a dificuldade, a situação indesejada, o luto, pode revelar que é só fachada de mármore, mas por dentro é um alabastro. Parece mármore, mas é alabastro. A vida humana é vulnerável, é melindrosa. Eu sei do que eu estou falando, é melindrosa. De nada adianta o nariz empinado, a arrogância, a estupidez. De nada adianta a ignorância. E pisar nas pessoas e pensar que você é alguém, que você pode tudo. E você vai pensar assim só até a hora que a casa cair, só até a hora que o bicho pegar, só até a hora que a vida pregar uma peça em você. A maioria, se não todos, que tomaram a decisão de viver para Deus, só tomaram de fato e de verdade quando descobriram que é alabastro. É verdade o que eu estou falando? E uma pessoa chega a dizer desse modo: quem não vem por amor, vem pela dor. Sabe o que significa isso? Quem não vem por amor para a presença de Deus, vai vir quando descobrir que não é mármore, é alabastro, é quebrantado. É quebrantado. E eu dou glória a Deus porque eu não sou mármore. Eu louvo ao Eterno porque eu sou alabastro, porque eu sou quebrantado. Eu não preciso de muita coisa para revelar que eu sou alabastro. Porque quando você descobre que você não é mármore, coisa nenhuma, que você é alabastro, você não tem dificuldade de se voltar para Deus de coração, de alma e de entendimento. Você não tem resistência. O mármore é resistente, o alabastro não. O mármore dura uma eternidade, isso é força de expressão. Mas a vida humana foi projetada por Deus para nesse mundo ser alabastro. Você não vai durar para sempre. A vida é uma contagem regressiva. Está me ouvindo? É uma contagem regressiva. E você está aqui hoje concordando com a minha pregação, porque você já viveu tantas situações na sua vida que te deixou com o coração quebrantado. A boa notícia que eu tenho para você hoje é que o coração quebrantado e contrito Deus não rejeitará. Ele não rejeita. Ele não rejeita. Aquele que tem o coração petrificado, Deus rejeita. Mas se você se quebranta, se você admite a sua carência, a sua limitação, se você admite que você precisa de Deus, então acredite, a graça de Deus vem, a unção de Deus vem, o Espírito de Deus vem para ajudar você. Para ajudar você. Deus não tem parceria com o arrogante. Deus não tem parceria com o estúpido.
A parceria de Deus é com quem admite que é alabastro. E essa mulher chega ali com um frasco de perfume feito de alabastro. Um material frágil. E esse frasco do perfume, esse frasco de alabastro, é um tipo dessa mulher. O que está acontecendo aqui fora dela está acontecendo dentro dela. Ela está quebrantada. Eu vou te perguntar, qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Eu não estou dizendo chorar porque você tem problema, chorar porque as coisas estão dando errado. Eu estou dizendo por causa do privilégio de estar na presença dele. Está compreendendo o que eu estou falando? Ou o privilégio de ter decodificado essa tão grande salvação. Qual foi a última vez? Sabe qual é o problema da maioria de nós? É que a graça de Deus vai ficando comum, a palavra de Deus vai ficando comum, os hinos vão ficando comuns, a pregação é comum, e a maioria vai ficando insensível. O problema é que alguns são alabastro, mas estão insistindo em ser mármore, resistir. Resistem o mover, resistem o chamado, resistem a vocação ministerial. Dá uma de durão. Só que no final da vida, lá no fim, você vai descobrir que deveria ter sido alabastro. Deveria ter descoberto que você é alabastro e não mármore. Não fique insensível à voz de Deus. Não resista ao propósito de Deus na sua vida. Não endureça o seu coração. É o que esse livro diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações como no dia da provocação. É uma provocação você endurecer o coração em relação ao que Deus quer da sua vida, ao que Deus está te movendo, sinalizando em relação ao projeto dele. Não endureça o seu coração. Não se iluda pensando que você é mármore, duro, porque é questão de tempo, de horas, talvez, de dias, de semanas, de meses, de anos, para você cair a ficha, e de repente a ficha pode cair tarde e você descobrir que é alabastro e não é mármore. Diga quem está ao seu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. A outra coisa sobre o alabastro: ele é translúcido, é transparente. Está compreendendo? Então eles faziam do alabastro, eles usavam esse mineral, esse minério chamado alabastro, eles faziam jarros, eles faziam vasos de alabastro e faziam frascos para guardar unguento, óleo, azeite. E ele era translúcido, ou seja, transparente. Por mais que você tente esconder de Deus alguma coisa, aos olhos de Deus você é translúcido, você é transparente. E ninguém sabe, e as pessoas à sua volta não sabem, está oculto, mas aos olhos do Eterno nada fica oculto. Você é alabastro e Deus sabe da sua vida. Deus conhece os bastidores da sua vida. Está me ouvindo? Amém. Tem alguém aí? Amém. Você esconde do homem, mas você não esconde de Deus, porque você é alabastro e alabastro é transparente. Tudo está patente, latente aos olhos de Deus, os bastidores da sua vida.
Você é alabastro. Diga isso a quem está ao seu lado. Diga: você é alabastro. Diga: perante Deus você é transparente. Está compreendendo? E você pensa que você é opaco, que dá para esconder, dá para ocultar, mas a Bíblia Sagrada diz que no dia do juízo Ele vai mostrar que você era alabastro. Está ouvindo? Ele vai mostrar para você que Ele sabia de tudo e que Ele sabe de tudo, porque Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Ele conhece os bastidores da sua vida. Até mesmo aquilo que acontece na calada da noite, na surdina, Ele está vendo. Porque você é alabastro, é transparente perante Ele. Diga a quem está ao seu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então essa mulher chegou por trás, trazendo na mão o frasco de alabastro. Ele é frágil, essa mulher é frágil, ela está quebrantada. E o frasco é transparente. E Jesus, Ele vê na transparência. Está compreendendo o que eu estou falando? Os homens ali, o fariseu, o Simão, o que recebeu na casa, para ele estava tudo opaco. O passado dessa mulher é que definia ela aos olhos daquele homem. Mas aos olhos de Jesus Cristo, o passado dela não definia ela mais, porque ela é alabastro, ela é transparente. Ele está vendo o seu interior, Ele está vendo a sua alma, Ele está vendo o seu coração. Ela é alabastro, ela é transparente aos olhos dele. É isso que a Escritura Sagrada diz: o homem, ele vê a aparência, o mármore não é translúcido, mas Deus vê o coração, porque perante Deus toda pessoa é alabastro. Está me ouvindo, igreja? Toda pessoa perante Deus é alabastro, é transparente, translúcida. O mais oculto, Ele sabe. Deus sabe tudo sobre a sua vida. Você é frágil e você é transparente aos olhos de Deus. Eu olho para cada um aqui, eu não sei de nada. Eu não vi nada, ninguém me disse nada. Eu não imagino nada. Mas Deus olha para cada um aqui e Ele vê o bastidor. Ele vê o interior. De repente o que você faz, eu preguei isso aqui outro dia, de repente você faz o bem e todo mundo olha e fala: olha que pessoa boa, está fazendo bem. Mas Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. De repente a pessoa faz o bem para se dar bem, não para fazer o bem. Então Deus não se impressiona com o que está fora, Deus olha o interior. Deus olha o coração. Quando o profeta Samuel, Deus disse ao profeta Samuel para ir em Belém, na casa do belemita chamado Jessé, para ungir o novo rei de Israel. A maioria dos que estão aqui sabem da história. E Samuel, ele anunciou a razão pela qual ele estava ali. Então Jessé foi passando os filhos um a um perante o profeta. E o profeta olhava de cima e embaixo, e o primeiro ele pensou: poxa, esse cara vai ser o novo rei de Israel. Olha a pinta dele. A pinta é a aparência, tá? Só pode ser esse. Aí Deus disse a Samuel: Samuel, não é esse Samuel. Você vê
a fachada, você vê a casca, você vê o rótulo, você vê a embalagem, mas eu vejo o interior, eu vejo o coração. Está me ouvindo? Eu vejo o coração. Por quê? Porque perante os olhos de Deus, todo mundo é alabastro. Perante homens e mulheres, é mármore. Não dá para ver, não dá para saber. O caso de Judas Iscariotes, quando Judas estava para trair Jesus. Então, Jesus mencionou na mesa da ceia, ele disse: um de vocês vai me trair. Mas aos olhos dos discípulos, cada um era mármore, não dava para saber. Aos olhos de Jesus, cada um era alabastro, era transparente. E isso é tão forte que cada um, ninguém desconfiou de Judas. Ninguém falou assim: eu acho que é o Judas, deve ser o Judas. Não. Judas, aos olhos humanos, ele era acima de qualquer suspeita. E cada um desconfiava de si mesmo. Pedro disse assim: por acaso sou eu, mestre? E João disse: por acaso sou eu que vou trair? Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Jesus sabia que era Judas o traidor, porque cada pessoa nesse mundo perante Deus é translúcida, é transparente. E deixa eu dizer outra coisa sobre a transparência. Ela estava com um frasco de perfume. Meu Deus. E o frasco transparente dava para ver o nível. Vocês não entenderam. Dava para ver o nível, o quanto o frasco estava cheio. E de repente você dá glória a Deus e aleluia, e faz o sapatinho de fogo e roda o paletó e todo mundo fala: está cheio. Mas aos olhos de Deus é translúcido, e Deus sabe o nível da sua espiritualidade. Deus sabe o nível da sua espiritualidade. Deus sabe o nível do seu compromisso com Ele. Deus sabe se é fachada, se é rótulo, se é casca, se é só capa, ou se de fato e de verdade o frasco está cheio. Está compreendendo o que eu estou falando? Deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Meu Deus do céu, eu lamento por aqueles que não vieram. Eu lamento. Eu espero que eles possam ouvir depois a gravação. Mas não é a mesma coisa que estar no ambiente. Eu sei do que eu estou falando. Quando você está no ambiente tem uma unção. Eu sinto a unção de Deus aqui. E você é um levita, um ministro de louvor, e de repente você não tem vida com Deus, de oração, de consagração, mas na hora, e todo mundo pensa: está cheio, cheia, que está derramando. Mas aos olhos de Deus é alabastro, e Deus sabe o nível. Diga quem está ao seu lado, diga: Deus sabe o seu nível. E de repente a pessoa fala em línguas. Glória a Deus, louvado seja o Eterno. E quem escuta fala: oh, aleluia, está cheio, o vaso está cheio, o frasco está cheio. Mas aos olhos de Deus, de repente, o perfume já acabou faz tempo, o unguento já acabou faz tempo. Tem alguém aí? E por que é que eu estou falando isso hoje? Melhore o nível da sua espiritualidade. Não tenha uma espiritualidade para impressionar pessoas, mas tenha uma espiritualidade
para que o nome de Jesus seja glorificado, para que Deus seja glorificado, para que a palavra dele seja exaltada. Melhore o nível. E esse ano, em nosso ministério, é o ano do próximo nível. Isso vale também para os vasos, ou os frascos, é o próximo nível. O seu próximo nível não pode ser menos, ou o seu próximo nível tem que ser mais. Tem que ser mais. Leia mais a Bíblia, ore mais, se consagre mais, frequente mais a igreja, invista mais no reino, tudo mais. Melhore o nível. Evangelize mais, compartilhe mais da graça de Deus com as outras pessoas. Melhore o nível. Diga à pessoa que está ao seu lado: melhore o nível. Tem que subir o nível. Eu poderia parar por aqui, né? Tem alguém com pressa aí? Tem alguém que tem que ir embora para tomar o remédio? Esse é o melhor remédio, a revelação, a palavra. Em toda a Bíblia nós vemos isso. E Maria Madalena, Maria de Magdala, essa mulher que outrora vivia atolada no pecado e que foi impactada pelo amor de Jesus, agora ela está ali, aos olhos do fariseu, do Simão, que outrora tinha sido leproso e fora curado. Ele não via o nível. Está me ouvindo? Ele não via o nível, porque aos olhos dele era um mármore ali. Mas Jesus viu o nível. Jesus está vendo o seu nível. Talvez ninguém liga para você, ninguém se importa. Talvez ninguém reconhece, não se importe. Eu não faço para ser reconhecido por homens. Eu não faço para impressionar os homens. Eu faço para a glória do meu Pai, a glória daquele que me chamou, me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que eu era cego e ele abriu os meus olhos. É para a glória dele que eu faço. As pessoas à volta, eles estão condenando, estão acusando. Você não faz ideia o que as pessoas falam sobre mim. Talvez alguns de vocês escutam isso por aí. Aquele bispo Daniel é ladrão. Eles estão vendo o mármore, mas Jesus Cristo está vendo o nível. Está me ouvindo? E alguns condenam. E eles não sabem, por exemplo, 4 anos a gente morando aqui na igreja. 4 anos não são 4 dias, nem 4 semanas, nem 4 meses. São 4 anos morando aqui na igreja. Mas o nível está até aqui da graça de Deus, da unção de Deus. Mas nós somos julgados, sentenciados, condenados por aqueles que não enxergam o nível. O compromisso com Deus, não enxergam a dedicação no chamado, na vocação ministerial. Por essas pessoas nós somos condenados. Deixa eu dizer uma coisa a você. Esse Simão leproso, outrora ele fora leproso, ele aponta o dedo. Se ele fosse profeta, se fosse um homem de Deus, de fato, ele saberia que essa mulher é pecadora. É o contrário. Se o Simão fosse profeta, se ele fosse de Deus, ele enxergaria o nível dessa mulher. Estão me ouvindo? Enxergaria o nível da graça, o nível da adoração, o nível da rendição dela, a sinceridade dela. Ele não enxergava. Agora eu vou mexer com alguns aqui hoje. E de fato,
No nosso meio tem muitas pessoas que são como esse Simão leproso. Eles estão prontos para estender o dedo, para condenar, para acusar pessoas. Mas eu vim aqui hoje dizer a você que a igreja de Jesus Cristo foi levantada não é para apontar o dedo, foi levantada para estender a mão. Para estender a mão, para estender a mão, para estender a mão, para estender a mão. Deus não te chamou para apontar dedo porque você vê a aparência. Você não sabe o que aconteceu com essa pessoa de lá até agora. O que aconteceu entre ela e Deus até agora, você não sabe. E de repente Deus está contando com você, não para apontar o dedo e acusar e condenar. Deus está contando com você para estender a mão e ajudar essa pessoa a se levantar. Você não enxerga o nível, Deus enxerga. Deus enxerga. Eu tenho temor quando se trata de apontar dedo e acusar pessoas. Uma das coisas que eu digo, se está vivo é porque Deus está dando chance. Está me ouvindo? Se está vivo ainda é porque Deus está dando chance. Satanás já poderia ter levado, e por que não levou? Porque a graça de Deus ainda está preservando a vida dessa pessoa. Então eu estremeço da cabeça aos pés. Eu digo: ó Deus, eu não quero apontar o dedo, mas se eu puder, eu vou estender a mão. Eu vou estender a mão para ajudar, para acudir, para socorrer, para ajudar o caído se levantar. Porque de repente o caído não está tendo forças para levantar, e ele não precisa de dedo apontando, ele precisa de uma mão amiga que o ajude a levantar. E você veio aqui hoje, de repente você tem falhado, tem tropeçado, você tem andado errante, e Satanás tem apontado o dedo, e pessoas à sua volta têm apontado o dedo. Mas nessa pregação eu vim estender a mão para você se levantar. Você vai se levantar das cinzas e do pó. Você vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Está me ouvindo? Meu Deus. Tem alguém aí? Quem está ouvindo a voz de Deus, faz barulho aí. Faz barulho aí, você que está ouvindo a voz de Deus. E sinceramente, eu gostaria de ter ouvido uma pregação como essa em dados momentos da minha vida. Porque à medida que o tempo passa, as revelações são crescentes e a gente vai amadurecendo. Está compreendendo o que eu estou falando? Eu disse: você vai sair maior do que você entrou aqui. Você vai sair maior do que você entrou. Diga quem está ao seu lado, diga: você vai sair maior do que você entrou. Então vamos correr. Senão vai atrapalhar você passar ali na ponte e comprar o frango do pastor Genivaldo. Já fiz a propaganda, já fiz o marketing. A hora que eu chegar lá, ele fala: não precisa pagar não. Toda vez que eu vou pegar o frango assado lá, ele fala: não, você não paga. Eu falo: eu pago porque eu tenho que ser exemplo dos fiéis. É o seu trabalho, eu pago, faço questão de pagar. Não pego. Eu jogo lá na mesa e saio correndo. Depois que eu viro as costas, ele pega e ó.
Erga a sua cabeça, olhe para mim. Eu parei onde? Meu Deus. Escute, o alabastro. Eu ainda tenho outras coisas para falar, eu estou falando do alabastro ainda. O alabastro, olhe para mim. Ele é frágil, ele é translúcido, ele é transparente, dá para ver o nível. Deus vê o nível. Terceira coisa sobre o alabastro: por ser frágil, mole, ou um mineral mole, ele é fácil ser trabalhado. Não, vocês não entenderam. Ele é fácil ser trabalhado. É a pedra preferida dos escultores. Preferida para fazer vaso, para fazer jarro e para fazer frascos. Preferida. E o preferido de Deus, a preferida de Deus é aquela pessoa que é fácil de ser moldada. O Espírito Santo está moldando a sua vida porque você é flexível. Porque você não endurece a cerviz. Sabe o que significa cerviz? A coluna. A coluna tem a lombar, tem a dorsal, que é o meio da coluna, e tem a cervical, que é a do pescoço, a parte do pescoço. Quando Deus diz de alguém que endureceu a cerviz, endureceu o pescoço. Já viu aquele cavalo? Você já andou a cavalo? E o cavalo endurece o pescoço. E tem gente assim com Deus. Tem gente que resiste à graça de Deus, resiste o chamado, resiste a proposta de se lançar corpo e alma e espírito, por exemplo, no campo missionário, endurece o pescoço. Mas eu digo a você, o prazer de Deus está em quem de fato e de verdade é alabastro. Pessoas fáceis de serem trabalhadas. Eu penso que eu sou fácil de ser trabalhado. Eu estou aberto para o mover de Deus na minha vida. Eu estou aberto para o agir de Deus na minha vida, porque eu sou alabastro. A pergunta que eu te faço é essa: você vai resistir até quando? Até quando você vai resistir? O amor de Deus, a graça de Deus, o chamado, a vocação, o propósito dele no reino, você vai resistir até quando? Não endureça a cerviz, não endureça o pescoço. Renda-se a ele, de coração, de alma, de entendimento, porque você só tem a ganhar. Seja qual for a renúncia que você tenha que fazer para viver o chamado, a vocação, o propósito de Deus na sua vida, a recompensa que Deus tem para você é infinitamente maior do que você tiver que abrir mão. É infinitamente maior. O alabastro é fácil de ser esculpido. Deixa o Espírito Santo te esculpir. Deixa o Espírito de Deus te esculpir. De repente pode ser doloroso. Às vezes dói. Eu não vou dizer que tem hora que não dói. Dói. Mas é para um fim proveitoso. É Deus esculpindo a gente. É Deus moldando a gente para o propósito. Está me ouvindo? Até que cheguemos à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Tem alguém aí? Você viajou agora, não foi? Tem gente aí viajando assim. É verdade. Deixa Deus trabalhar. Deixa eu trabalhar do meu jeito.
Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Uou! Me socorre aí, pelo amor de Deus. Não, aí vocês me jogaram no abismo. Me jogaram na fria, meu Deus do céu. Esse não é o meu forte é isso aqui, ó. É isso aqui. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa os teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Então deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa os teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Mas eu não gostei porque o pessoal não cantou. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Cantem, solte a voz. Deixa acontecer no meu tempo. Solte a voz. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa seus projetos. Deixa os seus projetos comigo. Deixa eu cuidar. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. É simples assim. Simples assim. Deixa. Vai resistir até quando? Eu não sei se eu continuo no próximo imersão ou agora. No próximo. Vocês não vão aguentar até o próximo. Mil coisas vai passar na sua cabeça. Deixa eu falar outra coisa sobre o alabastro. Era uma pedra ou um mineral, uma pedra de baixo valor. Escute, de baixo valor de mercado. E você estava lá na vida errada. Talvez você era um bêbado. Talvez você tinha uma vida sem nenhum referencial de pudor. Uma vida imoral, lá na vida errada, na vida sem Deus, ninguém te dava nada. Como o filho pródigo estava lá apacentando porcos e o patrão dele não dava nada por ele. Ninguém te dá valor. Essa mulher trouxe o frasco de perfume de nardo puro. Ou frasco de alabastro. O alabastro não vale muita coisa, mas o que fez aquele frasco valer muito foi o conteúdo. Lembra que eu disse 1 ano de salário de um trabalhador comum é o que custava aquele perfume. Não por causa do vasilhame, por causa do alabastro, mas por causa do que estava dentro dele. O que Deus colocou dentro de você é o valor precioso. O apóstolo Paulo escreve: nós temos um tesouro em vasos de barro, vasos de alabastro. Tem um tesouro aí dentro de você. O Espírito Santo está aí dentro de você. A unção de Deus, o óleo, o azeite, o unguento está aí dentro de você. O perfume de Cristo está aí dentro de você e ele é precioso.
A Bíblia Sagrada diz que nós fomos comprados não por ouro e nem por prata, mas pelo sangue precioso de Jesus Cristo vertido na cruz. Ele pagou um alto preço por nós. Ninguém te dava nada. Ninguém te dava nada, ninguém te dava valor. Você não tinha valor algum, mas em Cristo Jesus você tem valor. Para Deus você tem um valor. O alabastro era barato, mas aquele que estava na mão dessa mulher era um tipo dela. Estão compreendendo? Era um tipo dela. Então o fariseu não enxergava o conteúdo que estava dentro dela, ele só enxergava uma coisa desprezível. Ele disse: se essa mulher soubesse quem é que está, se esse homem soubesse quem é que está tocando, ele saberia que ela é pecadora. Ele não deu valor algum a ela. Está me ouvindo? O alabastro não tem valor comercial significativo, mas o valor dessa mulher era como aquele frasco na mão dela. O conteúdo é que era o valor. O que está dentro de você é que vai fazer com que você tenha valor ou não. Está me ouvindo? É o conteúdo. O que você tem dentro? O que está no seu coração? A sua alma queima por quê? Pelo quê? Esse é o valor. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Eu fui desprezado lá atrás, mas hoje aqueles que me desprezaram, eles olham para mim, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Eles reconhecem que embora o vaso seja de alabastro, o frasco seja de alabastro, mas o conteúdo, aquilo que Deus colocou em mim, é que é o valor eterno. A salvação é o maior valor que uma pessoa pode ter na vida. É o maior valor. Não adianta a conta bancária cheia, os bens, as propriedades ou os diplomas, certificados, graduação, pós-graduação, mestrado, se a pessoa não tiver o conteúdo da salvação. Se não tiver recebido Jesus como Senhor e como Salvador. Agora eu vou terminar mesmo. E Jesus disse: você, Simão, eu entrei na sua casa e você não lavou os meus pés. Porque era tradição, a pessoa chegava em casa e o anfitrião lavava os pés de quem estava chegando, a visita. Está compreendendo? Ele disse: eu entrei na sua casa e você não lavou os meus pés. No entanto, essa mulher, porque Jesus estava olhando o nível, essa mulher não cessa de lavar os meus pés com lágrimas, e de beijar e de derramar o unguento. Aquele unguento que ela derramava era o símbolo do que estava acontecendo com ela. Ela estava derramando a alma nos pés de Jesus. Você não pode perder o que eu vou falar agora. Se você perder essa parte, eu não sei se vai justificar a sua vinda aqui hoje, de fato e de verdade. Erga a cabeça, olhe para mim. E Jesus disse: eu entrei na sua casa e você não me saudou com o ósculo, ou beijo. Ósculo é beijo. É comum o anfitrião beijar a visita. Estão compreendendo? Eu vou mencionar rapidamente aqui alguns tipos de beijo na Bíblia. Eu vou mencionar rapidão aqui, senão eu vou ficar mais de 1h30. Eu não sei porque que Deus me fez assim. O primeiro tipo de beijo que eu menciono aqui, que tem na Bíblia, é o beijo erótico. E se você ler Cantares, você vai ver o romance ali, e você vai identificar o beijo erótico ali. Não vou entrar em detalhes, tá? Senão vai acender a chama aí.
O outro tipo de beijo na Bíblia é o beijo romântico. O beijo erótico é um, o beijo romântico é outro. De repente é o beijo romântico. Quem aí é romântico? Romântico. Ixi, vocês vão ter que participar do encontro pela vida sentimental comigo e a bispa. Quem aí é romântico, romântica? Então a Bíblia menciona sobre o beijo romântico. Amém ou não amém? Tem gente aí que viajou agora, né? E a Bíblia faz menção também do beijo em família. O filho beija o pai, beija a mãe, o pai beija o filho. Estão compreendendo? O irmão beija o irmão. Se você ler a Bíblia, você vai ver que quando Jacó encontra Esaú, depois que ele tem a experiência com Deus, ele vai ao encontro de Esaú, e a Bíblia diz que ele o beijou. Beijo na face. Quem entende o que eu estou falando? O filho pródigo, quando voltou para casa, o pai correu ao seu encontro. E só abrindo parênteses aí, aquele pai da história é um tipo de Deus. Ele está voltando e o pai olhou e falou: é o Joel, é o Antônio. E o pai correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. O beijo em família. Eu sempre, a minha esposa sabe disso, as minhas filhas, toda vez que eu encontro elas, eu beijo as minhas filhas. Eu beijo os netos. Estão compreendendo? E se a gente fica fora e na chegada tem beijo. Só que o nosso é diferente, né? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? O beijo em família. A declaração do amor. Agora a Bíblia Sagrada menciona sobre o ósculo santo. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver que a igreja, lá no início, eles cultivavam o costume do beijo fraternal. Estão compreendendo? O irmão encontra o outro e... Qual é o problema? Isso não tem nada a ver com fragilizar a sua sexualidade. Isso tem a ver com o amor fraterno, o ósculo santo. Está me ouvindo? Mas eu quero terminar mencionando sobre 3 tipos de beijos que são especiais na Bíblia. Os profetas, ou os sacerdotes, aliás. Quando uma pessoa encontrava o profeta, então essa pessoa, reconhecendo a unção que está sobre o profeta, reconhecendo o ministério profético, aliás, o sacerdote, reconhecendo o ministério sacerdotal, a pessoa encontrava o sacerdote, ela beijava o sacerdote na face. Está me ouvindo? O beijo na face. O sacerdote está no mesmo nível da pessoa. E quando a pessoa encontrava o profeta, agora sim, a pessoa encontra o profeta, reconhecimento de que tem uma unção, tem um ministério profético ali, reconhecendo que o profeta é boca de Deus, porque o sacerdote é boca do povo para Deus, então é igual a mim mesmo. Mas o profeta, ele é boca de Deus para o povo. Ele tem um ministério, ele fala em nome de Deus. E toda pessoa que encontrava o profeta reconhecendo o ministério profético, o beijo não era dado na face. Nós não somos iguais, mas o beijo era dado na mão.
Ele é maior do que eu, porque Ele é boca de Deus sobre a minha vida. Estão compreendendo? O sacerdote, o beijo no sacerdote, nós estamos no mesmo nível. Ele é boca do povo para Deus, então é igual eu mesmo. Mas o profeta é boca de Deus para a minha vida. Então o beijo não era na face, não somos iguais. O beijo do profeta é reverência, reconhecimento da unção do ministério profético. Quem entendeu isso? Então Jesus fala com Simão, que fora curado da lepra: eu entrei na sua casa e você não me saudou com o ósculo. Você não reconheceu que eu sou o sacerdote, não me beijou na face. Você não reconheceu que eu sou um profeta, você não beijou a minha mão. E essa mulher, desde que eu entrei na sua casa, ela não cessa de beijar os meus pés. Sabe o que significa isso? O sacerdote se beijava na face, o profeta se beijava na mão, reconhecendo a autoridade, boca de Deus sobre a minha vida. E o rei se beijava nos pés. O rei se beijava nos pés. O rei se beijava nos pés. Se beijava nos pés do rei. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ele é o maior dos profetas. E Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. Fique em pé em nome de Jesus. Ao Rei dos reis consagrado. Caiu a ficha? Eu entrei na sua casa, Jesus disse: você não me saudou com ósculo, você não reconheceu o meu sacerdócio, você não reconheceu o meu ministério profético, e você não reconheceu que eu sou o governo, a minha autoridade sobre tudo, que eu sou Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas essa mulher, esse alabastro, ela não para de beijar os meus pés. Ela está reconhecendo que Jesus Cristo é o Rei dos judeus, é Rei dos reis e é Senhor dos senhores. Coloque as duas mãos no seu coração. Eu vou pedir que tragam os elementos da ceia. Ninguém saia, por favor. Você ouviu a voz de Deus hoje aqui? Você ouviu a voz de Deus hoje aqui? Então feche os seus olhos e eleve o nível. Eleve o nível agora. Eleve o nível da sua espiritualidade com a sua adoração, com o seu louvor, com a sua rendição, em nome de Jesus. Muitos quiseram ouvir o que vocês ouviram, hoje não puderam. Mas vocês são privilegiados. Fechem os olhos. Ao Rei dos reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida, cante. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Cantem. Pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça. E cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Cante. Que neles há
pois tu és o Deus Criador. Eles vão passar os elementos da ceia. Eles vão passar os elementos da ceia. Quem vai, escuta só. Se você tomou a decisão por Cristo, se você é alabastro, Deus sabe o seu nível, Deus sabe que você é sincero, sincera. Você tem coisa para ajustar na sua vida, mas você está decidido. Está decidido. Então você pode participar da ceia. Ninguém coma ainda, ninguém beba ainda. Nós vamos fazer isso juntos. Quem não vai participar pode ficar sentado em nome de Jesus. Pode ser outro aí, o beijo no sacerdote, na face. O beijo no profeta, na mão. É uma rendição, é um reconhecimento da autoridade do profeta. Ele é boca de Deus sobre a minha vida. E o beijo nos pés é reconhecer o senhorio. É reconhecer o senhorio. Ele é rei dos reis e é senhor dos senhores. Quem já pegou, levante para o alto em nome de Jesus. E vamos cantar. Libera o nível. Libera aí, entorna um unguento da adoração, do louvor. O vaso de alabastro é você. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra. Meu Deus. Aos teus pés, tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram. Aos teus pés, pra sempre governará. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Levante pro alto os elementos e cante. Tu és totalmente amável, tesouro desejável, que eu procuro. Tu és fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governará. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Isso. Levante. Tem alguém que ficou sem receber algum dos elementos? Dá um sinal aí com a mão. Se faltou o pão ou o carne, todos receberam. Os que vão participar, levante para o alto os elementos. Repita comigo, diga: meu Deus, diga: meu Pai, eu ouvi a tua palavra. Confirma a tua mão estendida sobre a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus caminhos. Eu desejo ardentemente viver
o teu propósito, a tua vontade. Agora eu vou dizer, ouça. A palavra do Eterno diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Semelhante modo tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E nós estamos aqui em memória. Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o maior dos profetas, e Ele é o Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu beijo a sua face, Jesus. Eu beijo a sua mão e eu beijo os seus pés, Jesus. Coma do pão e beba do cálice, beijando a face, beijando a mão e beijando os pés, em nome de Jesus. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Cantem, soltem a voz. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Amém. Quem vai ser consagrado sobre aqui no altar, que nós já vamos para essa parte final, em nome do Senhor Jesus. A bispa Aurélia vai fazer a oração enquanto eu vou estar ungindo as pessoas e vai nos despedir em nome de Jesus. Lembrando que hoje à noite, 7 da noite, na igreja do seu bairro, na sua igreja, tem o culto. Vai beijar a face do sumo sacerdote, vai beijar a mão do maior dos profetas e vai beijar os pés do Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tá, eu pedi para projetar isso aqui porque começou a guerra em Israel. Para quem não sabe, e eu vou pregar isso qualquer hora, Israel é a noiva do Pai. A igreja é a noiva de Jesus Cristo. Então Deus tem um carinho especial por Israel, não brinca não. E Israel é o apêndice do mundo, é o termômetro do mundo ali, tá? Então um dos sinais que antecede o fim é guerra em Israel. Rumores de guerra e guerras em Israel. E a Bíblia Sagrada diz que aquele que ora pela paz de Jerusalém, pela paz de Israel, vai prosperar. Isso tem uma conexão, tá? Então, repetindo, Israel é a noiva do Pai. A igreja é a noiva de Jesus Cristo. O Pai está tratando com Israel até hoje. Jesus está tratando com a igreja. A gente vai falar disso numa outra oportunidade, tá? Vamos consagrar essas novas obreiras em nome de Jesus. Bem, feche seus olhos. Começa a glorificar o nome do Senhor. Deus falou profundamente teu coração, ao nosso coração. Você entendeu o que significa o vaso de alabastro. Você tem sido assim. Por isso que Ele te atraiu a este lugar.
Ele te ama tanto. Glorifica o nome do Senhor. Continue a glorificar a igreja em todo o tempo. Em todos os momentos você é útil, você é especial para Deus. Oh, papai, obrigado por este momento único. Vamos sair daqui cheios, mas do Senhor. Muito mais o Senhor tem para nós. Muito mais o Senhor tem para a tua igreja na face da terra. Por isso que nos levantamos como a autoridade que o Senhor nos deu. Nós nos levantamos nesta manhã como igreja do Senhor, declarando a nossa total dependência. Declaramos sim que nós podemos orar. E declaramos, meu Pai, que haja paz sobre Jerusalém, que haja paz sobre Israel. Em nome de Jesus nós consagramos, confirma essa consagração, Pai, desses obreiros. Leva nós de volta para casa e nos livra e nos guarda de todo mal. Conduz o teu povo, leva-nos, Pai, de vitória em vitória, de graça em graça, de verdade em verdade. E declaramos, sim, que nós não somente beijamos a tua face no nosso dia a dia, nós vamos continuar beijando a tua mão e também os teus pés, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. E aqueles que creem diz amém. Vamos dar uma linda salva de palmas. Quer falar mais alguma coisa? Olha para essa pessoa ao seu lado, dê um sorriso e diz assim: nunca se esqueça que você é vaso de alabastro. Tá, escuta só mais uma informação, um testemunho, na verdade. Tá, eu e a bispa, nós moramos aqui 4 anos aqui na igreja, alegres, porque o salmista desejou morar na casa do Senhor e não conseguiu, e a gente conseguiu, entendeu? A gente conseguiu. E aí a gente pagava parcela de um apartamento financiado em Brasília. Então nós pagamos 10 anos lá as parcelas e tal, ainda faltava um bocado. E Deus nos abençoou tanto, a valorização lá foi enorme. E aí, como nós decidimos ficar por aqui definitivamente, Deus moveu a gente para isso, nós vendemos o ágio lá, bem vendido, e compramos uma casa aqui. Compramos uma casa no Jardim Ouro Branco, uma casa, uma bênção. Então aí eu dei meu carro, o Jeep que eu tinha, dei o carro, a minha sogra inteirou uma parte, teve um ou outro aí que deu uma ajuda, amém, glória a Deus. E a gente conseguiu comprar num precinho, bacana mesmo. A casa vale o dobro do que a gente pagou, para vocês terem uma ideia na avaliação. Então é assim que Deus faz. Então provavelmente daqui uns 15 dias, né, que a gente está ajustando os detalhes lá, vocês vão se ver livre de nós aqui. Aí vocês podem fazer barulho, podem gritar e tal, entendeu? Então eu louvo ao Eterno por mais essa etapa em nossas vidas. Nós não temos vaidade alguma, entendeu? É assim, é só para a gente ter um lugar mais tranquilo também, amém? E depois a gente vai marcar para vocês ir lá, levar o salgado, levar o almoço para nós, vocês levar lá os kits, entendeu? É brincadeira. Cumprimente alguém aí, um forte abraço, 1 milhão de bênçãos.